Pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a essa live. Hoje eu trago um tema que eu amo discorrer a respeito, que é erros. Como lidar com os próprios erros. Então sejam bem-vindos, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda aqui pra mim no chat, que eu vou estar de olho respondendo cada um de vocês. E eu vou responder também as perguntas que eu recebi na caixinha dos stories que eu abri hoje de manhã. Então vamos lá, bora lá falar sobre erros. Primeiramente, por que essa palavra é tão, a gente fala, nossa, eu errei. Por que isso tem um peso tão grande para a maioria de nós? Eu quero começar essa live trabalhando a tua mentalidade. Então, antes de eu entrar propriamente no tema erros, eu quero te propor uma nova forma de pensar. Vamos abrir aqui, vamos manter a mente aberta? Vamos explorar as possibilidades? Eu gosto muito de dizer que a gente vive num mundo de infinitas possibilidades, mas é preciso adentrar esse mundo, porque senão a gente não desfruta dessas infinitas possibilidades. Para nós adentrarmos o nosso mundo, ele não é esse mundo de infinitas possibilidades, ele não é um espaço físico. Ele é uma percepção, ou seja, uma vez que você adentra esse mundo, entre aspas, você estará nele onde quer que você se encontre, porque é a tua percepção sobre ele. Vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais fácil aonde eu quero chegar. Será que erro não existe outra possibilidade de interpretação? E se erros, na verdade, fossem resultados diferentes daquilo que eu almejo? Na PNL eles têm um conceito que é o seguinte: não existem erros, existem resultados. Vamos mais além. E se de repente erros... Pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos, tá? E se de repente erros são informações valiosas do que não fazer, do que não repetir? E se erros, de repente, forem oportunidades, degraus de crescimento? Então, como eu havia falado no começo da live, vamos começar com uma mudança de mentalidade que é a seguinte: somos aprendizes da vida. Faz sentido essa frase para você? Para e observa. Como é que ela ecoa dentro de você? Somos aprendizes da vida. Faz sentido? Você está de acordo? É uma frase que, poxa, eu acho que eu concordo. Por que eu estou dizendo isso? Se eu acredito nisso, tá? Isso é uma crença muito forte. Sou aprendiz da vida. Se eu sou aprendiz da vida, isso significa que eu estou numa posição de aluna. Quem é minha mestra? A vida. Então, eu olho para os acontecimentos que saem diferentes do que eu esperava e uso a meu favor. E uso para crescer com eles. Cada erro, entre aspas, que eu cometi, eu entendo que, poxa, talvez eu não sabia o suficiente daquela vez. Agora eu sei um pouquinho mais. Aquele caminho, Nathalie, não é o ideal para você percorrer. Porque olha o resultado que você teve. Aquela forma de fazer tal coisa não é a mais inteligente. Percebe? Então, quando a gente muda a interpretação de que erros são apenas resultados diferentes do que você, eu almejávamos, fica mais fácil de lidar com ele. Mais do que isso, se você usar os teus erros a teu favor, novamente, como informações valiosas, você tem aí uma oportunidade gigantesca de expandir a tua consciência. E eu falei que tem essa crença que somos aprendizes da vida, mas eu tenho uma outra também que eu quero compartilhar com você, que é: tudo que chega até mim, chega para me servir. Tudo que chega até mim, chega para me servir. Eu não tenho inimigos. Eu acredito que você não tem inimigos.
Ah, Nathalie, mas tal pessoa vive tentando me prejudicar, falando mal de mim, faz fofoca nas minhas costas. Eu, você, precisamos dessas pessoas por um período de tempo para entender aonde nós estamos vulneráveis. Não é sobre elas. Elas são como obstáculos. E a gente precisa ser testado ou testada pela vida para saber se a gente está pronto ou pronta para ir para o próximo nível. Se você olhar para essas pessoas e falar, não, realmente essa pessoa não é pessoal, não é sobre mim. Quem faz fofoca, quem tenta prejudicar os outros, tem uma visão de mundo, tem uma mentalidade muito prejudicial para si mesmo. Porque a gente vive sob leis de causa e efeito. Então, desse entendimento de que somos alunos da vida, somos aprendizes da vida, e quando eu digo isso, já está nas entrelinhas, não sei todas as respostas. Não cheguei nem acredito que exista, tá? Não cheguei na linha de chegada, não alcancei a linha de chegada. A minha lapidação não terminou. Logo, estou aprendendo. E se tudo que chega até mim chega para me servir, significa que chega por alguma razão. Chega para eu aprender algo. Eu até olhei aqui, vi o meu marcador de texto, né? Marcador de livro, aliás. E em 2019, numa visita à Capela Sistina, tinham vários marcadores de livros e eu particularmente gosto bastante de comprar coisas que eu vejo que, pô, tem uma frase ali sabe? Que tem uma frase que tem uma mensagem. E eu comprei 2 marcadores de livro e não era esse o que eu queria mostrar, mas esse é o que eu queria mostrar, ele diz o seguinte: eu ainda estou aprendendo. É isso que está escrito no marcador de livro. Eu ainda estou aprendendo. E embaixo, se eu não me engano, estava escrito assim, Michelangelo, não sei quantos anos, assim, mais de 70 anos. Depois eu vou postar no Stories. Assim que acabar a live, eu vou procurar e posto. Isso significa que tenha uma mentalidade de que você está aprendendo. Porque se você ajustar expectativa e realidade, fica mais fácil de você tolerar o que você chama de erro. Fica mais fácil de se auto-perdoar. Fica mais fácil de você parar e falar, não, eu não sou vítima de nada. Eu tô aqui para crescer. Então, se eu não tive o resultado que eu gostaria, o que eu preciso fazer para ter esse resultado? O que eu posso fazer diferente numa próxima vez? Quem pode me ajudar? Que ajuda profissional, de repente, agora que eu consegui entender que eu preciso buscar. Tem momentos na vida que a gente repete. Gleice, muito bem-vinda. Tem momentos na vida que a gente repete 1, 2, 3 vezes o mesmo erro e tem os mesmos resultados. Porque a evolução, ela é, no meu ponto de vista, ela é lenta, mas ela é gradual. Então, a expansão de consciência, ela não acontece de uma forma da noite para o dia, de uma forma exponencial. Nossa, agora eu estou entendendo tudo, agora eu entendi tudo, agora eu já sei de tudo. Não. É um processo que a gente vai adquirindo como se fosse uma jornada que a gente percorre. Cada degrau que a gente sobe muda o nosso ponto de vista, muda a nossa perspectiva, porque a gente consegue enxergar mais além. Então é como se cada erro fosse um degrau. E eu sei que tem erros que a gente comete que doem, que machucam, que às vezes a gente até chora, fica com raiva. Nossa, eu não acredito que eu errei isso de novo. Eu não acredito. Caramba, de novo? E aí, gente, por que isso acontece? Porque de repente não extraímos todos os aprendizados desse erro. Eu vou compartilhar aqui um exemplo. Em 2016, numa viagem para Phuket, eu estava em Bangkok e ia pegar um voo para Phuket. E
E aí eu tinha deixado a minha mala no hotel em Bangkok, porque era uma mala grande, esse voo que eu ia pegar era um voo, né, doméstico, e eu só levei mala de mão. Só que nessa mala de mão, eu coloquei shampoo, coloquei perfume, coloquei creme, coloquei várias coisas que eu até sabia que não poderia levar. Eu tenho essa informação de que a gente não pode levar, acho que se não me engano, acima de 100 ml, a gente tem que despachar esse líquido. E eu tinha essa informação de muitas outras viagens, mas naquele momento, por alguma razão, eu não estava atenta para isso. E quando eu fiz essa mala de mão, eu coloquei várias coisas ali que eu pensei, nossa, eu vou levar tudo que eu preciso, shampoo, condicionador e tal. A hora que eu fui passar, fiz o meu check-in, não despachei porque eu tava com uma mala pequena, nem lembrei disso. A hora que eu fui passar, que a gente passa ali no raio-x e tal, foi passar a mala, o funcionário me chamou e abriu minha mala, e ele falou assim, olha, isso aqui você não vai poder levar. E descartou naquelas caixas de acrílico, sabe? Isso aqui você também não vai poder levar. Isso você não vai poder levar. Ele tirou uns 5 produtos no mínimo. E aí, gente, eu olhando aquela cena, começou a escorrer lágrima do meu olho, de raiva. A minha preocupação não era o valor que eu estava perdendo. A minha dificuldade era aceitar que eu tinha errado. A minha dificuldade era de me auto-perdoar. Como é que eu fui vacilar em algo que, pô, Nathalie, você já fez viagem, você sabe que não pode. Isso é minha conversa intrapessoal. Então a minha raiva, que foi absurda, gente, eu lembro que eu fui chorando o voo inteiro. Eu fui chorando o voo inteiro pela dificuldade de me auto-perdoar. Pela dificuldade de ser flexível, de me acolher, de me entender, pô, tá tudo bem, ninguém é perfeito. Eu não tinha essa habilidade naquela época, de me acolher, de me perdoar. Hoje eu faço assim, rapidíssimo. E inclusive de temas, me perdoo muito, até sobre temas muito mais profundos, como eu compartilhei outro dia a respeito do Bob, meu cachorro, que faleceu ano passado, tá? Então, eu lembro que eu fiz essa viagem assim, peguei esse voo, era um voo curto, tá? Era um voo doméstico, e as lágrimas escorriam porque eu falava, nossa, eu não acredito que eu errei, eu não podia ter feito isso. Então, esse conflito, essa inabilidade que eu tinha naquele momento, me trouxe muita dor naquele momento, tá? E eu não tô falando aqui sobre coisas materiais, eu não tô falando aqui sobre apego, eu tô falando da minha dificuldade naquela ocasião de perdoar os meus erros, tá? Então, o que eu quero que vocês saibam? Que o auto-perdão é completamente treinável. Isso significa que não é porque você não sabe se perdoar hoje que você não possa aprender. Existe um caminho, existe um método, existe um passo a passo. Aliás, esse é um dos meus cursos, o Caminho do Perdão. Eu ensino as pessoas como se auto-perdoarem e como as pessoas perdoarem terceiros. Então, eu precisei percorrer esse caminho para me perdoar em relação a todas as minhas questões que ainda me causavam dor, para poder perdoar de fato, entender o que precisa ser feito, aprender a ser flexível, abrir mão da rigidez, aprender a se acolher e entender que tudo que chega até mim chega por alguma razão. Tudo que chega até você chega por alguma razão. Mas para isso eu precisei mudar a minha visão de mundo, a minha mentalidade, a forma que eu interpretava o que me acontecia. Que significado você dá ao que te acontece. Então, só para a gente recapitular esse primeiro ponto, erros são resultados diferentes do que você esperava. Erros nada mais são do que informações valiosíssimas para você agir diferente numa próxima vez, só que agora com muito mais conhecimento. Ah, mas por que... Poxa, mas será que isso se aplica, esse exemplo que eu dei para vocês agora? Sim.
Porque isso que aconteceu comigo, de, nossa, tirou tudo da tua mala lá, um monte de coisa, e você teve, né, ficou triste por causa disso, o que você aprendeu com isso? Eu aprendi a me perdoar. Eu aprendi a me amar através de ações. E às vezes é preciso acontecer uma coisinha aqui, outra coisinha ali, pra gente se entender, opa, eu preciso mudar a minha visão de mundo. Porque aquela visão de mundo que eu tinha nessa ocasião me trazia dor. Tinha muitas coisas que precisavam ser ajustadas e eu nem sabia. Eu só fui descobrindo isso a partir de acontecimentos que me irritavam, que me traziam raiva, tristeza, os quais eu me percebia, sabe, mais agressiva, né, na minha maneira de falar. Então é preciso que a gente seja testada ou testado para ter consciência do que precisamos mudar. Aonde eu preciso cuidar, o que eu preciso acolher dentro de mim? Por que tal coisa me machuca? Por que tal coisa é um gatilho, desperta a minha raiva? Então entenda que tudo o que acontece é para te servir, inclusive os seus próprios erros. Tem um outro ponto aqui que eu acho muito pertinente compartilhar, que é o seguinte: quando a gente acha que não pode errar, nossa, eu não podia ter errado. Opa, peraí. Quem sou eu para achar que não podia ter errado? Quem sou eu, né? Porque se eu acho que eu não posso errar, eu tô me colocando num pedestal. E esse pedestal diz o seguinte: aqui é um lugar de perfeição. Você não tem permissão para errar. Só que esse lugar é ilusório. Esse lugar, ele não existe. Porque nós não somos pessoas perfeitas. A gente não alcançou a ascensão. A gente está aprendendo, a gente está se desenvolvendo, a gente está melhorando como ser humano, desenvolvendo as nossas virtudes, e isso demanda tempo e movimentos nossos também. O tempo por si só não é suficiente. Então é preciso a passagem do tempo, mais aquele autocuidado que te ajuda a enxergar as suas dores, os seus obstáculos, de uma forma mais flexível. Então, o primeiro exercício que eu quero compartilhar aqui com vocês, que eu gostaria que vocês fizessem ao término dessa live, é: o que é o erro para mim? O que significa errar? Quais outras interpretações eu posso dar para o erro? Quais outras interpretações? Lembrando que a gente, né, se vocês aceitarem adentrar esse mundo de infinitas possibilidades, uma vez que a gente está nesse mundo, eu enxergo infinitas possibilidades. Eu crio infinitas possibilidades. Eu vivo infinitas possibilidades. Depende de você criar diferentes possibilidades, interpretações e significados para os seus erros. Um erro pode ser um livramento, que às vezes você vai descobrir lá na frente. E para isso precisa da passagem do tempo. Um erro pode ser um teste para você lidarmos melhor com o nosso ego. Olhar para o espelho e ter a coragem de se dizer: eu não tenho todas as respostas. Eu tô engatinhando. Se a gente for colocar na balança o que a gente sabe e o que a gente não sabe, o que a gente não sabe tem um peso infinitamente maior. Ou você acredita que o que você sabe é mais do que você não sabe. E tem um outro ponto também. Muitas vezes não, para a maioria, para todo mundo eu acredito, que tem muitas coisas que a gente não sabe que não sabe. Porque está completamente no nosso ponto cego. A gente pode chegar aos 100 anos, ainda vai ter muita coisa que não sabemos. Quando a gente tem esse entendimento, fica mais fácil nos perdoarmos, mais rápido de nos acolhermos. Eu errei. Mas não é porque eu errei que isso vai me parar. Não é porque eu errei que esse erro vai me intimidar. Não, não vai. Eu vou pegar esse erro e eu vou crescer com ele. Errar é humano. Errar
Os erros são excelentes professores. Então, hoje, quando eu faço a minha mala, eu estou muito mais desperta, muito mais cuidadosa. E olha só que curioso, isso aconteceu umas 2, 3 vezes. É que nessa experiência da Tailândia, isso me marcou muito, porque foi muitas coisas que tiraram ali da minha mala e muitas delas eu tinha comprado na ida, no duty free da ida. Então, isso me marcou muito. E eu lembro de ter chegado lá em Phuket, de ter buscado uma farmácia para comprar tudo de novo, só que em tamanhos menores e tudo mais. Então foi uma experiência que me marcou muito. E hoje, quando eu olho para trás, eu consigo olhar para aquela Nathalie de 8 anos atrás e falar: meu amor, tá tudo bem, é seguro existir, é seguro errar, apenas continue, tá tudo bem, é parte do processo. Teve viagem que eu perdi tesoura. Eu gosto muito de levar tesoura. Em todas as viagens eu sempre levo tesoura. Porque eu uso bastante, né? Pra cortar a etiqueta de mala. Às vezes você quer cortar sei lá, qualquer coisa. Às vezes você quer cortar a pulseira, dependendo do lugar que você fica, no último dia você... Então eu sempre levo tesoura na mala. Às vezes a tampa de algo que você não consegue abrir. E eu costumo levar muito também aquelas embalagens agora, né, individual, que é de saquinho, sabe, de sachê. Então eu gosto de cortar com tesoura também. E teve uma viagem para Brasília, tava indo pro casamento de uma amiga, que eu tava com uma mala de mão. Isso foi depois da Tailândia, para vocês verem como o aprendizado é lento para algumas pessoas. Diferentes aprendizados, né? E aí eu botei essa tesoura, era uma tesoura bem grande, com uma ponta fina. E aí eles me tiraram a tesoura, eu olhei para aquela tesoura, puta, minha tesoura predileta. Não, beleza, Nathalie, dane-se, depois você compra outra tesoura. Entende que os aprendizados são necessários? Mesmo que no momento que o suposto erro aconteça, a gente não consiga interpretar, eles são necessários por alguma razão, porque se não fossem, nós não teríamos cometido esses erros. Então, olha para os teus erros, enxerga além. Enxerga, como eu gosto de dizer, com os olhos da alma. Enxerga além, não com os olhos físicos. Sente o teu erro, o que você aprendeu com ele. O que ele está tentando te mostrar. O que esse erro, de repente, né, no meu caso, Nathalie, fica mais desperta, fique mais atenta, esteja mais no momento presente. Erros são grandes aliados. Eles testam, inclusive, o nosso autocontrole, a nossa autocompaixão, autotolerância, autoempatia, o quanto você consegue, sabe, não, eu errei, mas isso não vai me parar. Eu não vou me intimidar. Eu não vou deixar de fazer o que eu preciso fazer em função desses erros. Eu vou pegar esses erros e usá-los a meu favor. Se eu fosse compartilhar aqui com vocês o tanto que eu erro e continuo errando, erro muito. Muito, 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 muito mesmo. Desde erros assim menos significativos, erros mais significativos, erros que às vezes eu olho e falo, caramba, eu ainda tropeço aqui? Sim, eu ainda tropeço aqui. Então, ao término dessa live, eu gostaria que vocês explorassem as diferentes possibilidades de interpretação do que você chama de erro. Enxerga além. Enxerga com olhos de compaixão, de tolerância, com os mesmos olhos que você olharia uma criança que está errando pela primeira vez. Ou não. Errando pela segunda, terceira. Com os mesmos olhos que você é capaz de olhar um bebê. Que você é capaz de olhar um animalzinho de estimação. É com esse mesmo olhar. Com esse mesmo olhar atencioso e de tolerância e flexibilidade que eu gostaria que você olhasse para os seus erros. Então esse é o primeiro exercício. Você buscar novas interpretações, novas perspectivas. Porque se o erro para você é somente uma coisa, nossa, é algo negativo, não podia ter acontecido,
Quem sou eu para dizer que não poderia ter acontecido? Quem sou eu para me dizer que não poderia ter errado? Sou aprendiz da vida. Estou engatinhando. E isso traz um alinhamento muito satisfatório de expectativa e realidade. Isso nos tira do pedestal. Isso nos humaniza, isso nos conecta. Isso nos lembra das nossas vulnerabilidades, das nossas fragilidades. Isso faz com que a gente entenda que... Peraí. Tá tudo bem errar. Todo mundo erra. Todo mundo acerta também. Mas todo mundo erra. E isso nos conecta e nos humaniza. Eu quero ler aqui algumas perguntas que eu recebi. E uma delas foi a seguinte. Fiz a escolha de pedir demissão em 2023 e me arrependi demais. Não consigo aceitar esse erro. Fui na empresa que pedi demissão, me desculpei, mas não me responderam se eu posso voltar a trabalhar lá. Vamos lá. Fiz a escolha de pedir demissão em 2023. Quando você pediu demissão, algo te levou a essa decisão. Algo te impulsionou a esse movimento, certo? Algo dentro de você fez com que você parasse e pensasse, nossa, esse emprego não tá bom pra mim. De repente, esse ambiente eu sinto que ele ficou pequeno. De repente, eu não tô ganhando o quanto eu gostaria. De repente, eu não tô executando tarefas que fazem meu coração vibrar. De repente, eu tô cansada desse lugar que eu tô. De repente, meus colegas de trabalho, não sei, vou alucinar, tá? Eles estão puxando meu tapete, eu trabalho numa equipe que eu não gostaria de trabalhar, esse trabalho tá me dando muito aborrecimento, muita dor de cabeça. O ponto é, existiu uma insatisfação. E essa insatisfação, por alguma razão, fez com que você pedisse demissão, correto? Eu tô partindo desse ponto, por quê? Porque se tudo tivesse perfeito nesse trabalho, se você tivesse amando estar ali, você não teria pedido demissão, tá? Então vamos pensar juntas. Você consegue honrar aquela pessoa com nível de consciência que fez, que é você mesma, que a levou a pedir demissão? Você consegue confiar em si de que, opa, eu pedi demissão, tinha uma razão para isso. Existia uma razão que me levou a esse movimento. O que aconteceu? Por que de repente você quis voltar? Porque quando você fala assim, olha, eu me arrependi demais de ter pedido demissão, não consigo aceitar esse erro. Primeira pergunta, como você sabe que isso foi um erro? Como é que você sabe que de repente não é justamente essa indignação que você está sentindo agora que vai te impulsionar a ir além, buscar novas oportunidades, entregar mais currículos em lugares diferentes? Como é que você sabe que não é justamente essa sensação de que errou, essa insatisfação, que não vai se tornar uma força motriz para você buscar um lugar, de repente, muito melhor do que aquele que você estava? Como é que você sabe? Por que pedir demissão foi um erro? Por que você não consegue aceitar que no momento que você pediu demissão, havia um porquê, havia o seu porquê, havia um motivo, havia uma razão. Você não fez isso de, nossa, aleatoriamente. Hoje eu acordei, eu vou pedir demissão porque eu não tenho nada para... Eu quero hoje eu vou pedir demissão. Não, existia um motivo. E quando você pediu demissão, eu arrisco dizer que você estava segura e convicta das suas razões, dos seus valores, do que você queria, dos seus objetivos. Cadê essa mulher? Por que de repente a situação virou o contrário? Ao contrário. Por que você está dando essa interpretação? Por que você está chamando isso de erro? Porque agora existe uma mulher, eu tô falando mulher porque foi uma mulher que me mandou, tá? Existe uma mulher com ainda mais pontos de vista,
com ainda mais conhecimento do que aquela antes de pedir demissão. Existe uma mulher que sabe que é capaz de agir. Existe uma mulher que tem coragem para se posicionar, porque pedir demissão é uma forma de posicionamento. Você está comunicando, eu não quero mais ficar aqui nesse lugar, nesse ambiente profissional. Eu quero alçar voos maiores, mais longos, eu quero desbravar, eu quero novas oportunidades. Então existe coragem na tua decisão, existe determinação, existe um direcionamento, existe um posicionamento. Cadê essa mulher? Por que de repente você se arrependeu? Vou alucinar. Se você quiser, se você estiver assistindo a live agora, fica à vontade para compartilhar aqui comigo as tuas respostas, porque aí eu vou trabalhar em cima das tuas respostas, tá? Vamos supor que você pediu demissão e aí, de repente, você tinha outros planos e esses planos não se concretizaram. Ainda, por enquanto. Será que foi um erro pedir demissão? Será que é um erro confiar na tua intuição? Será que é um erro ouvir aquela vozinha que às vezes fala assim, olha, tá pequeno aí pra você. Vai pra vida. Quando eu falo vai pra vida, desbrava. Vai atrás dos teus objetivos. A vida não tá te negando nada. A vida não tá te dizendo não. E é engraçado que quando eu li a tua mensagem, eu me lembrei da história que o meu mentor fala sempre, né? O Érico Rocha. Ele conta uma história que é bem semelhante à sua. Ele fala que trabalhava num banco. Ele trabalhava num banco, acho que não sei se é na Alemanha ou na Suíça, muitos anos atrás. E antes dele migrar para o mundo digital, ele um dia chegou e pediu demissão. Sem ter nada em vista, sem saber exatamente no que ele iria trabalhar. E era um trabalho que pagava muito bem. Eu lembro dele comentar que pagava acho que 90 mil, o que seria equivalente a 90 mil reais por mês. Então ele estava muito bem posicionado financeiramente. Mas tinha algo dentro dele que, né? Ele sentia que, poxa, não tô mais feliz nesse lugar. Não é mais sobre dinheiro. Quero fazer algo diferente, eu quero ir pra vida. E ele pede demissão. E aí ele fala que no dia seguinte ele volta pro chefe dele e fala, olha, eu mudei de ideia, me contrata de novo. E o chefe, peraí, você pediu demissão, que agora honra a tua decisão. E ele fala que essa foi uma das melhores decisões da vida dele. Porque ele foi pro marketing digital, foi atrás do sonho dele. E se você não conhece o Érico Rocha, ele é muito conhecido no marketing digital. Tenho ele como uma referência de mentor. Então, pode ser que o medo tenha batido. Abraça esse medo. Abraça esse medo, vai pra vida. Confia na tua intuição, que te levou a tomar essa decisão. A Thaís colocou aqui o seguinte. Estava grávida na época, já estava muito ansiosa. Pensei que não conseguiria dar conta da rotina da sala de aula. Sou professora e trabalhava em colégio particular. Perfeito. Quantos colégios você pode se apresentar, levar o teu currículo? Agora mais calma, imagino que o seu bebê já nasceu, imagino que agora você está mais segura. Naquele momento te parecia o certo e ok. Abraça aquela versão sua, gestante, de repente com 500 dúvidas, hormônios à flor da pele, várias preocupações, vários talvez medos, talvez expectativas. Você é um ser humano. Não entenda isso como erro. Entenda isso como um trampolim. Porque se você sentiu aquela vontade de pedir demissão, era o certo a se fazer. Você, com o nível de consciência que você tinha, fez o que lhe parecia o correto. E ok. Agora, com uma visão mais ampliada, com vontade de voltar para o mercado de trabalho, ou de repente com vontade de voltar a dar aula,
Começa enviando o seu currículo para os colégios. Elabora uma apresentação, coloca ali teus pontos fortes, vai com força. A vida, eu tenho essa crença que a vida às vezes ela nos testa para ver se a gente está desperta para aquilo que a gente merece. Então, ninguém está te punindo, ninguém está te tirando a oportunidade, pelo contrário. Você, minha querida, vive num mundo de infinitas possibilidades. Faça uso delas. Pega toda a tua garra, toda a tua força de mãe, usa isso a teu favor. Agora você está mais preparada do que nunca. Você tem mais pontos de vista, você tem mais perspectivas iluminadas do que antes. Vai com garra, vai com determinação. Faz uma preparação antes de repente, não sei se você vai se apresentar pessoalmente, se você vai enviar currículo pelo site, se você vai buscar o e-mail da escola, se você vai ligar para pedir o e-mail. O fato é, as possibilidades existem e são infinitas. As oportunidades estão aí. Busca teu networking, faz uma lista. Quem é o teu networking? Quem são as pessoas que você trabalhou que de repente podem te indicar? Então, olha para a tua vida com a certeza de que o melhor está por vir, porque a vida empurra sempre para frente. Nada vai te parar, sabe por quê? Porque você é a juíza da tua vida. Você só vai parar se você quiser. Se você jogar a toalha, você para. Se não, não. Nada tem força para nos parar, exceto nós mesmos. Exceto o que a gente acredita sobre nós. Então, quando terminar essa live, entra no Google, lista todos os colégios particulares aí da tua cidade e veja aonde você tem vontade de trabalhar. Amanhã, entra no banco de dados pelo site, se cadastra em cada um deles. Liga para a escola, olha, eu posso ir aí pessoalmente, eu posso ir aí conversar, levar meu currículo, falar um pouco sobre o meu trabalho. E se coloca numa posição confiante. Lembra de tudo que você já ensinou em sala de aula. Busca formas criativas de entregar isso, formas lúdicas que conectam, para que você possa também entregar o teu conhecimento. Eu tô tentando linkar, gente, o seguinte. Tem uma coisa que eu aprendi na minha formação em PNL, né, Programação Neurolinguística, que na primeira folha da apostila falava assim: brincar também é uma forma de aprendizado. É uma forma de se aprender muito eficaz. Então, eu não sei exatamente o que você ensina. Eu não sei o que você ensina. Se é inglês, português, matemática, de repente artes, música, eu não sei. Mas vai com força e determinação e cria, dentro das infinitas possibilidades que já estão disponíveis para você, um grande diferencial. Educação infantil perfeito. Perfeito. Sabe por quê? Porque tem tanto conteúdo sobre isso no Instagram. E, sabe, de vídeos que a gente... Às vezes a gente olha, nossa, que criatividade. Então, existe aí infinitas possibilidades. E a forma como você se apresenta, a forma como você se vende, né? Quando eu falo se vende, é como você oferece o teu trabalho. Faz toda a diferença. Então as portas não estão fechadas para você. As portas estão escancaradas. Porque sempre vai haver crianças que vão ser matriculadas. Olha com um olhar de, nossa, a demanda é grande. Existem muitos colégios, mordi minha língua, e acho que sempre vai existir, né? Logo, existe a demanda, então o que você tem para oferecer é esperado. É com esse olhar que você precisa ir. O que eu tenho para oferecer para essas crianças é esperado. Eu tenho muito para ensinar. Vai com essa crença. Então, recapitulando, anota, pega um papel e uma caneta, anota com o que eu já trabalhei ao longo da minha vida, que
que de repente eu posso entrar em contato, falar, olha, fulana, chama no WhatsApp, manda um e-mail, liga se for o caso. Você tá sabendo de alguma vaga? Você tá sabendo, eu tô precisando, se você puder me indica, porque eu tô querendo trabalhar em colégio novamente. Então, lista o teu networking, vai pessoalmente nessas escolas, liga, pede para conversar com a diretora, leva teu currículo, não desista. Não desista. Os meus antes de eu me tornar autônoma, antes de eu prestar concurso também, né, depois eu acabei pedindo exoneração, eu sempre buscava trabalhos, primeiramente no Google. Então, como é que eu fazia? Aqui na minha cidade, eu moro em Santos, né? E Santos não tem, assim, na minha percepção, não tem uma demanda, assim, não é um polo de trabalho, né? É diferente de São Paulo, por exemplo, tá? Então, o que eu pensava? O que é o forte aqui? O forte aqui é o porto. Eu entrava no Google, empresas de navegação em Santos, empresas de comércio exterior em Santos. Eu listava uma por uma. Eu colocava no Word. Listava dezenas. Sabe o que é dezenas? Colocava uma por uma no Word, com o telefone do lado e o e-mail. Imprimia isso. Entrava no e-mail, entrava no site da empresa, me cadastrava no banco de dados. Aí, não contente, eu pegava o telefone da empresa e ligava, olha, qual é o e-mail da RH para mandar meu currículo? Fazia isso uma por uma. E eu fui chamada para várias entrevistas. Várias. Uma delas eu aceitei, trabalhei lá há alguns anos, numa empresa aqui de Santos. E essa oportunidade, ela não surgiu de repente, ela não caiu no meu colo. Ela foi o resultado de uma execução, ela foi o resultado de um comportamento. Ela foi o resultado de uma insistência de buscar. Porque quando você está buscando, o objeto da tua busca passa a te buscar também. E quando o universo estiver empenhada, sabe? Nossa, eu tô decidida, eu vou voltar para o mercado de trabalho e vou voltar a dar aula em colégios, dentro da minha área, dentro do que eu gosto. É isso que eu quero, é isso que eu vou fazer e é isso que eu estou determinada a fazer até dar certo. Então eu fazia isso, e inclusive quando eu trabalhava nesse lugar que eu fiquei, teve uma outra empresa que me chamou para trabalhar em São Paulo. Eu não fui porque eu achei que não compensava por causa do salário, ia ter que pegar fretado, e vida de fretado é muito cansativa. Eu não tinha planos de mudar para São Paulo naquela época e eu acabei recusando, mas o ponto é, as portas estão escancaradas para você. Cria os teus movimentos. Se possível, a partir de amanhã, já. Se essa escola não te chamou, que outra escola eu posso trabalhar? Ah, mas eu queria trabalhar nessa escola que eu já dei aula. Por quê? E se de repente outras escolas te oferecerem oportunidades melhores? E quando eu falo em oportunidades melhores, eu não estou falando somente de salário. Eu estou falando de você cair numa classe incrível, de alunos incríveis. Eu dei aula há muitos anos no Senai, no Senac, numa escola que chamava Faculdade do Saber também. Eu sempre amei dar aulas e a gente sabe que tem classes que nos marcam. Que, sabe, que você tem ali uma conexão com os alunos. Tem alunos que nos marcam a vida toda. Que é uma troca, né? Você ensina, mas você também aprende. Então, de repente, essas novas escolas que no primeiro momento pode parecer, mas eu não queria trabalhar lá. De repente você é chamada para trabalhar lá e você se surpreende com o novo. Você se surpreende com o inédito. Nossa, eu achava que eu não ia gostar dessa escola, mas eu tô amando. Só que para descobrir isso, você vai ter que pagar para ver. Você vai precisar aceitar novas propostas. Para então tirar as tuas conclusões. Então entenda o seguinte: ter pedido demissão não foi erro. Sabe o que é curioso? Quando você pediu demissão, você estava numa perspectiva, eu imagino, tá? De estresse, de ansiedade, né? Você falou que estava gestante. Então havia
Você estava ali com os hormônios à flor da pele, de repente cansada, exausta, de repente, sabe, cansada fisicamente, pé inchado. Então você tinha dificuldades que naquela época fazia sentido. Quando você chega agora e fala que foi erro, você está invalidando as tuas percepções. Então olha para aquela Thaís daquela época e fala, olha, tá tudo bem, minha querida. Tá tudo bem porque eu vou lutar por nós. A gente não vai ficar sem emprego. A gente não vai ficar sem trabalho. E não é qualquer trabalho. A gente não vai ficar sem retornar para uma sala de aula. Então, passa confiança para a tua versão daquela época. Honra as tuas percepções. Porque você é aquela pessoa. Tudo bem, a gente aprende, não é que você é a mesma pessoa, mas aquela versão sua existe dentro de você. E ela anseia por acolhimento. Ela anseia por auto-perdão. Ela anseia por coragem. Ela anseia por uma versão dela que olha para ela do passado e fala, a gente não vai desistir. Fica tranquila. É só uma questão de tempo, tá tudo bem. Eu vou fazer até dar certo. Não é se der certo, é até dar certo. Outro ponto aqui da mensagem. Fiz a escolha de pedir demissão em 2023, me arrependi demais, não consigo aceitar esse erro. Fui na empresa que pedi demissão, me desculpei. Não se desculpe por ter tomado a decisão que você acreditava ser a certa, porque você não errou. Você não errou, você acolheu os teus sentimentos daquele momento. Ser acolhedora consigo mesma ou com terceiros jamais será um erro. Validar as tuas emoções daquele momento jamais será um erro. Você fez o que você conseguiu, com o nível de consciência que você tinha, com as ferramentas que você tinha, com as competências e habilidades que você tinha. Logo, você jamais errou. Tá? Se acolher jamais será um erro. Não me responderam se posso voltar. Ok. Espera vivendo. O que é isso? Enquanto não te respondem se você pode voltar, busque outras oportunidades. Envie o teu currículo para novos lugares. Coloca foco nos teus movimentos. Se não for nesse lugar, vai ser em outro. Porque a determinação está dentro de você. Então, mas eu queria aquela escola. Deixa o universo te mostrar o que ele tem para você. O que está sob teu controle? Não está sob teu controle voltar para aquela escola. Pode ser que você volte, pode ser que te chamem, pode. Mas isso não está 100% sob teu controle. O que está sob teu controle é você explorar as infinitas possibilidades. Envia currículo para mais lugares. Vai pessoalmente. Liga. Qual é o e-mail da RH? Como é o nome da diretora? Posso mandar aqui meu currículo em nome dela? E tal. Insiste. Você está sendo testada. E esse teste, quando eu falo universo, é metaforicamente e ao mesmo tempo não, tá? Quando o universo te vê empenhada, me vê empenhada, nos vê empenhados, ele fala, agora ela não tá de brincadeira. Agora eu tô sentindo que essa mulher tá comprometida com ela. Agora não é mais palavras ao vento. Agora ela tá decidida a fazer acontecer. Então eu vou me movimentar também para apoiá-la. Então, de repente, isso que aconteceu, aconteceu para você trabalhar auto-perdão, autotolerância, autoaceitação, autoacolhimento. Até porque quando a gente trabalha com crianças, a gente precisa acolher. Se eu não me acolho, eu acolho o outro. Se eu acolho o outro, por que eu não me acolho se eu sou tão importante quanto o outro? Entenda que você nunca errou. Você validou os teus sentimentos. Você agiu de acordo com o que naquele momento
te parecia o ideal. Combinado? Ah, mas eu não sei. Lembra disso. Somos aprendizes da vida. Nada nos detém exceto nós mesmos. E tudo que chega até você chega para te servir. Aprenda com isso que você chama de erro. Sinta orgulho de você por ter tido a coragem de se escutar. Você se escutou. Você se acolheu naquele momento. Você se acolheu. Você foi corajosa e isso é muito nobre. Eu honro essa tua atitude. Coragem é algo para poucos. Então, honra essa mulher que existe aí dentro de você e apenas continue. Continue. Faça o que depende de você. Um outro exercício. Pega... Eu sou muito a mulher da caneta e do papel, né? Eu gosto muito de escrever, faço minhas elaborações tudo em cadernos. Eu gosto da sensação, né? Eu me sinto muito criativa escrevendo. Porque a gente tira daqui e tem a sensação de que transferiu para outro lugar. E nesse outro lugar a gente consegue ler com mais facilidade. A gente consegue ter clareza. Então, pega um papel e uma caneta, escreve o que depende de você nesse momento e o que não depende. Você vai focar no que depende, o que está sob tua responsabilidade. Exemplos: enviar currículo, novamente, entrar em contato com seu networking, cria teu LinkedIn, elabora teu currículo, revê, foca nas tuas habilidades, liga na escola, peça o e-mail, envia por e-mail, envia também pelo site. De repente, olha só, o universo tem algo até maior para você. Eu não sei. Mas continue em movimento. Já passou, de repente, pela tua cabeça que... Olha o contexto. Imagina que você para e fala assim: nossa, eu tenho tanto conhecimento, tantas brincadeiras que eu desenvolvi para crianças, eu tenho tanta criatividade, eu tenho tanta bagagem, tantos anos de estudo. E se de repente você criasse um produto digital? Não sei. De repente você, sei lá, escrevesse um livro que ensinasse isso. Eu não tô dizendo que é isso que você tem que fazer. Não, eu tô te dizendo que existem possibilidades aí que talvez você não esteja vendo. Garimpa o teu ouro. Ele tem muito valor. Garimpa e vai pro campo de batalha. É fazer até dar certo. Uma hora você vai ter resposta. Se você não desistir, uma hora você vai voltar a fazer isso que você gosta. Se abra para as infinitas possibilidades. Lembre disso. Você não errou. Você acolheu as suas emoções naquele momento. Vamos lá. Uma outra pergunta, uma outra mensagem. Fale sobre a pressão de não poder errar. Como tirar isso? Primeiramente, quem está te pressionando a não errar? Quem te pressiona? Fecha os olhos. Respira. Que vozes você está escutando aqui, aí na tua cabeça? O que vem na tua mente? Quando você pensa como me livrar dessa pressão, quem te pressiona? Você consegue visualizar rostos? Essas imagens conseguem vir nesse momento? Aí, quem te pressiona? Como você identifica que essas pessoas ou que essa pessoa te pressiona? Quais são as evidências? Porque em que momento você acreditou que não poderia errar? Está dizendo aqui para mim. Fale sobre a pressão de não poder errar. Quem é que disse que você não pode errar, para começar? Quem é que disse que você não pode errar?
Em que momento surgiu esse pensamento, essa crença, né, que se tornou uma crença? Se eu te pedisse para identificar uma única pessoa que nunca errou, a família, tá? A família te pressiona em relação aos seus erros. Vamos lá. Qual é o teu olhar para essas pessoas? Você consegue olhar para essas pessoas e entender que as pessoas, todos nós somos diferentes, temos perspectivas diferentes, nós temos interpretações diferentes, porque a interpretação ela passa por um lugar que é da capacidade de interpretar. E essa capacidade ela está associada às nossas crenças, às nossas vivências, aos nossos valores, a virtudes que a gente honra. Qual é o teu olhar para a tua família? Porque por mais que eles pressionem, se você não acatar isso, isso deixa de existir. Não se torna mais um problema seu. A expectativa que o outro coloca na gente é do outro. Então, por exemplo, alguém chega pra você e vem com uma expectativa, tá? Você devolve pro outro isso. Isso não te pertence. Eu tô usando uma caneta pra fazer uma analogia. Se alguém chega pra você e joga um saco de lixo, esse lixo te pertence? Não. O que você faz? Você devolve pro outro esse saco de lixo. Se alguém chega pra você e fala, você tem que isso, aquilo e aquilo, o que você faz? Você se posiciona. Você fala, não. Eu não tenho que isso e aquilo. Talvez isso faça sentido pra você. Pra mim, não. A minha visão de mundo é diferente. E eu me permito viver aquilo que eu acredito. Então, quando você fala que a família está te pressionando, talvez tenha aí uma oportunidade gigantesca de você aprender a se posicionar. Porque quando você se posiciona, você ensina as pessoas a como te tratarem. E vai ter momentos que mesmo que você se posicione, as pessoas vão continuar invadindo o seu espaço. Porque, veja bem, posicionamento não significa que o outro vai agir como você espera. Porque quando você se posiciona, você comunica ali os teus limites, né? Até onde aquela pessoa pode ir, mas não significa que o outro vai acatar. Não significa que o outro vai entender, que o outro vai ser compreensível, que o outro vai respeitar aquilo que é um direito seu. O que você faz nesse contexto? Você pode dizer, olha, sobre esse assunto, eu te agradeço toda a preocupação que você tem comigo, mas eu não estou aberta a discutir sobre isso nesse momento. Olha, eu te agradeço que você se preocupe tanto comigo, de verdade, mas eu sei o que é melhor para mim. Eu agradeço pelos seus conselhos, pelos seus avisos, eu agradeço por tudo que você fez por mim. Mas sobre esse tema, sobre esse assunto específico, eu sei o que eu vou fazer aquilo que faz sentido para mim. Você pode chegar, de repente, se for um pai, se for uma mãe, você pode chegar e falar assim, olha, eu sou muito grata por tudo que você fez e faz por mim. Eu amo você. Mas sobre essa questão, eu vou resolver da minha maneira. Eu gostaria que você entendesse isso. Essa questão eu vou fazer do meu jeito. Então, por favor, eu gostaria que você não insistisse mais nisso. Você não precisa gritar, você não precisa agredir, você não precisa ser desrespeitosa, você não precisa xingar. É a firmeza e a gentileza
que vão ser implacáveis no teu posicionamento. Firmeza e gentileza podem e devem andar juntas. Firmeza e gentileza podem, para mim, na minha crença, andam de mãos dadas e são muito eficazes. A pessoa precisa perceber que você cresceu. Os seus familiares, de repente, precisam observar que você cresceu, que você não é mais a mesma criança, né? Que você não é mais uma criança. Que você agora é uma mulher adulta, independente, trabalhadora, que você consegue lidar com as suas questões, que você tem os seus pontos de vista, baseado nos seus valores, nas suas crenças, nos seus aprendizados, nas suas experiências, e que você tem esse direito. Então, se as pessoas te pressionam a não errar, quem estão errando são elas. Porque ninguém pode nos pressionar a não errar, uma vez que todos, absolutamente, todos nós somos passíveis de erros. Todos. Então, quem te pressiona a não errar, esse tá errando. Porque ele tá ultrapassando um limite que não cabe a ele. Ele tá fazendo uma exigência que não cabe a ele. E não é porque você tem opiniões diferentes, visões de mundos diferentes, que você tá errada. A tua visão de mundo é a que faz sentido para você. O que eu enxergo, o que eu consigo enxergar, é o que faz sentido para mim. Então, do mesmo jeito que a gente não pode chegar e apontar o dedo pro outro, olha, eu quero que você faça assim. Não, não é assim que funciona. Do mesmo jeito que a gente não pode exigir do outro, o outro também não pode exigir de nós. Mesmo que seja um pai ou uma mãe. Porque agora a gente cresceu. Porque agora a gente tem a nossa vida. E não significa que não somos gratos aos nossos pais, mas a gente tem uma maneira de pensar. A gente foi aprendendo ao longo dos anos, muitas vezes a gente tem mais conhecimento do que eles em algumas áreas, eles têm mais conhecimento em outras, porque todo ser humano são diferentes. Só que, ainda que os seus familiares achem que estão corretos, ainda que eles achem que saibam mais do que você, que sabem mais do que você, olha eu errando aqui no português, ainda que eles achem que sabem mais do que você, isso não dá o direito a eles de te dizer o que fazer. Então, de repente, a vida está te pedindo posicionamento. A vida está te pedindo para se manter firme nos teus valores. De repente, a vida está te pedindo a compartilhar menos com os familiares, para que eles opinem menos. De repente, a vida está te dizendo que você precisa ser mais pulso firme naquilo que você acredita. Eu não estou dizendo que é isso, eu estou explorando possibilidades junto com você. De repente, a vida está querendo que você tenha mais determinação nos seus objetivos. Que você lute por eles. Que você contorne, do mesmo jeito que o rio contorna as pedras, ele não vê a pedra como um obstáculo, ele contorna essa pedra. A pedra não é um empecilho. De repente, o universo quer que você acredite mais em você. De repente você está sendo testado, eu não sei. O ponto é, o que você faz com isso? O que você faz com isso? Como eu me livro da pressão de não poder errar, entendendo que quem está errando nesse contexto são eles? Porque eles estão cerceando um direito seu de viver a sua vida nos seus termos. Você não está errando.
em escolher como você quer viver. Você não está errando em tomar as decisões que lhe fazem sentido. É teu direito. Levanta. Levanta. Cadê o teu lugar? O teu lugar de fala? Cadê a tua voz? Tem coisas na vida que só a gente pode fazer pela gente. E essa é uma delas. É levantar e garantir o teu lugar de fala. E eu te digo isso não da arquibancada, do campo de batalha. Porque eu também tenho os meus percalços com familiares. Eu também sou testada com familiares. Eu também tenho momentos que eu preciso ser mais enérgica e lembrar o outro, olha, essa decisão só cabe a mim. Eu também tenho momentos em que eu preciso me lembrar que eu sou minha prioridade. As pessoas podem dar conselhos, podem, claro. As pessoas podem agregar com pontos de vista diferentes, mas a palavra final é minha, porque eu tô falando da minha vida. Tem uma coisa que eu aprendi na mentoria, que eu sou mentorada, que é o seguinte: conselho a gente pede para aquele que tem êxito nisso que você está pedindo conselho. Por exemplo, se eu quero um conselho sobre como ter mais resultados no marketing digital, por exemplo, eu não vou pedir esse conselho para uma amiga que é da área de nutrição. Eu não vou pedir esse conselho para minha mãe, que não domina marketing digital. Eu vou pedir esse conselho para quem estuda marketing digital e, mais do que isso, para quem tem resultados nisso. Para quem é apto a me mentorar. Porque essa pessoa que me mentora, ela percorreu um caminho que eu tô aprendendo a percorrer. Então, ela vai me dizer, olha, faça isso, não faça aquilo, faça assim, faça assado. Porque essa pessoa, ela é autoridade nisso que eu estou buscando conselho. Então, leva isso para a vida. Quando você for buscar um conselho, busque para aquele que é autoridade nesse assunto. Porque às vezes amigos, eles vão dar conselhos, parentes, pai, mãe, colega, às vezes eles vêm com conselhos. Mas é preciso observar, essa pessoa, ela me quer muito bem, beleza, mas esse conselho faz sentido? Essa pessoa tem resultados nisso que ela está me orientando? Ou ela está me dando conselhos do campo da arquibancada? Porque eu quero conselho de quem está ali no campo de batalha. De quem está com a mão na massa, com a mão na terra. E não só com a mão na terra, eu quero conselho de quem plantou e está colhendo os frutos. Porque essa pessoa sabe. Gente, mês passado eu participei de uma corrida, né? Falei pra vocês, até postei sobre isso. E foi uma corrida de 12 quilômetros. E uma coisa que me chamou a atenção, eu tive inúmeros obstáculos nessa corrida, tá? E uma coisa que me chamou a atenção foi que quando eu estava ali, já tinha percorrido mais da metade da corrida, eu caminhava, corria um pouquinho, caminhava, andava acelerado e tal. E num determinado momento eu passei pelo staff da corrida, que era o pessoal que estava ali entregando água, né? O copinho de água. E eu ouvi as pessoas falando assim entre elas, ih, essa aí já era. Ih, essa aí já acabou pra ela. Falando sobre mim. Por que eu sei que era sobre mim? Porque eu fui a última da corrida, não tinha mais ninguém atrás de mim. E nesse momento que eu passei pra pegar água, eu estava caminhando. Então eu tava ainda, né, ouvindo, dava pra ouvir o que as pessoas estavam falando. As pessoas do staff. E eu ouvi esses comentários, nossa, aí já era, aí acabou, aí sem chance, não vai conseguir e tal. E aí, continuei meu trajeto. De repente eu vi uns caras vindo no sentido contrário, que eram corredores, que não estavam participando daquela corrida, mas eles estavam usufruindo ali da pista que estava interditada em função da corrida. Então eles aproveitaram a avenida para correr também. Estavam no sentido contrário, porque eles não estavam participando da corrida, mas estavam correndo. Quando eles me viram, isso aconteceu 3 vezes.
3 vezes que eu passei por caras diferentes, ele, vamos, corre, vai no trotinho, vai, vambora, você vai conseguir, não sei o quê. E isso me chamou a atenção, por quê? Eles estavam no campo de batalha. Eles estavam correndo. Eles estavam me incentivando. Não sei quem eram, não os conheço, foi ali na hora. Os que estavam na arquibancada da vida, tava, isso aí já era, isso aí não consegue, isso aí já perdeu, já dançou. Entende o que eu tô falando? Ouça quem tá no campo de batalha, não quem tá assistindo da arquibancada. Porque é fácil falar da arquibancada. Só quem tá literalmente correndo ali é que te entende. Porque essa pessoa tá vivenciando isso que você tá passando. Então, resumindo, como é que eu faço para me livrar deixar de me sentir pressionada? Me posicionando. Mas eu já fiz isso, eu já me posicionei. De que forma você se posicionou? Porque tem momentos na vida que a gente pede permissão para um familiar, para um marido, para uma esposa. Você olha para ele e você pede permissão. Tem momentos que você apenas comunica. E essa comunicação, ela é tão firme que o outro sabe, ele percebe rapidamente quando você está pedindo permissão e quando você está comunicando. Porque quando você está comunicando algo, todo o teu corpo grita muito alto isso. A nossa postura já chega antes daquilo que a gente vai falar verbalmente. Porque a gente está tão confiante, decidido e seguro do que a gente vai fazer, que só a maneira de falar já está implícito, olha, é isso aqui e ponto. Eu conto com o seu apoio. Eu espero o seu apoio, se você puder. Se não puder, é isso que eu vou fazer. Eu estou te comunicando, eu não estou pedindo permissão. E às vezes a gente vai precisar fazer isso com os nossos familiares. Chegar para eles e falar, olha, é o seguinte, isso aqui eu vou fazer do meu jeito. Eu espero o seu apoio, não sei se você vai me apoiar ou não, mas é assim que vai ser. O fato de pensarmos diferente não nos torna inimigos. O fato de pensarmos diferente não há razões para incitar o desrespeito. Então, pai, mãe, marido, esposa, olha, eu vou fazer dessa forma. Você pode até não concordar comigo, mas eu espero que pelo menos você me respeite. E respeite a minha decisão. Porque dessa vez vai ser do meu jeito. Ah, mas eu sei o que é melhor pra você. Então, deixa eu aprender. Se essa decisão que eu tô tomando agora, eu quebrar a cara com ela, tá tudo bem. Porque eu estaria aprendendo de qualquer forma. Eu não tô errando. Eu, novamente, sou aprendiz da vida. Eu não tô errando. Eu tô aprendendo na prática. E aprender, às vezes, envolve lágrimas. Envolve dor. Envolve, muitas vezes, a gente se reconstruir, se reerguer. Então, posicionamento é a palavra-chave aqui nesse momento. Entenda que se eles estão te pressionando a não errar, eles já erraram. Porque ninguém pode exigir isso de nós. Ninguém. Todos somos falhos. Todos somos passíveis de erros, equívocos e inúmeros equívocos. Não é errar 1, 2, 3 vezes. É errar até morrer. Simplesmente porque não temos todas as respostas. Simplesmente porque temos as nossas limitações, ainda que momentâneas. E ok. Ser um ser humano é aceitar que estamos numa posição de vulnerabilidade. É aceitar que o erro ou o resultado diferente do que eu espero é parte do processo, muitas vezes. E tá tudo bem. Porque sou eu, é você que vai percorrer a tua jornada. É você que vai colher os frutos. Então ninguém pode chegar e apontar o dedo para você. A gente está falando da sua vida,
da minha vida. Ah, mas as pessoas não me apoiam. Tem momentos que a gente só vai poder contar conosco. Tem momentos que a gente não vai ter apoio do outro. Então, não espere apoio. É claro que é bom ter apoio, mas nem sempre nós teremos esse apoio. Você acredita nisso que você quer? Você está decidida? Essa tua decisão honra teus valores? Ela está alinhada com virtudes que você quer desenvolver? Então, abraça e vai para a vida. Vai para a vida. Se te criticarem, mas você não podia ter feito isso. Olha, eu agradeço a tua preocupação comigo, mas eu não estou aberta a negociar esse meu objetivo. Treina posicionamento. E novamente, você pode fazer isso de uma forma gentil, porém firme. E a pessoa, ela lê a firmeza, ela não precisa ser nenhum expert em desenvolvimento pessoal. Ela lê a firmeza no seu olhar, o quanto você acredita nisso que você está se empenhando, o quanto você está decidida dessa tua decisão, literalmente, o quanto você acredita nessa decisão. A pessoa lê isso na gente, porque a nossa postura, ela é 93% da nossa comunicação. Então não é só o que eu falo, é como eu falo, é como eu me comunico, é como eu me expresso. E aos poucos a gente vai colocando, a gente vai delimitando o nosso espaço. A gente vai subindo o muro. E eu precisei de muitos anos de terapia para entender isso. Muitos anos. Que às vezes o outro só pula o nosso muro porque esse muro tá baixinho, baixinho. E quando a gente começa a colocar tijolinhos nele, aos poucos a pessoa para de pular esse muro. Porque ela não consegue alcançar mais. E não é que eu não quero que você crie um distanciamento e se afaste dos seus familiares. Não. A gente está falando de subir um muro nas decisões que só cabem a você. Então, a gente ensina as pessoas a como nos tratarem. Às vezes demanda um pouquinho mais de tempo, sim. Mas se você permanece firme, não há pressão se você não acreditar nisso. Não há quem tente me prejudicar se eu acreditar que ninguém tenta me prejudicar. Olha essa linha de raciocínio. Ah, mas existem pessoas más no mundo. Ok, pessoas prejudicam elas mesmas. A mim não. Uma pessoa que tenta te prejudicar, não é o contexto aqui, tá? Eu vou levá-los aonde eu quero chegar. Se uma pessoa tenta te prejudicar, na verdade ela está prejudicando a si mesma. São sementes que ela planta. E que ela vai colher, vai ter que lidar com os frutos. De qualquer jeito, implacavelmente. Se você não acreditar que estão te pressionando, essa pressão deixa de existir. Você pode... Sabe uma coisa que eu tenho feito, gente? Tenho dançado muito. Muito. Eu crio as minhas playlists, danço no chuveiro, sabe? Às vezes eu saio do banho e começo a dançar e é coisa que eu nunca fiz. Comecei a fazer de um ano pra cá, sabe? Às vezes eu me pego dançando e eu tô gostando dessa versão, que é uma versão inédita pra mim. Eu tô aprendendo a ser leve. Tô aprendendo a dançar com a vida, a dançar comigo. E se você se sentir pressionada, dance com a vida. Você pode criar os seus mantras. Ninguém me pressiona. Ninguém me pressiona. Tudo que chega até mim, chega para me servir. Ninguém me prejudica. As pessoas prejudicam elas mesmas. Ninguém pode me parar. Eu sou a juíza da minha própria vida. Se eu não me tiro do jogo, eu continuo. Cabe a mim. Então você pode olhar para o outro que está tentando te pressionar mentalmente. Eu te perdoo, seja feliz. Eu entendo que você está fazendo o melhor que você consegue com o nível de consciência que você tem. Mas eu vou fazer o que eu acredito que é o melhor para mim. E seguimos juntos, seguimos amigos. Dança com a vida, dança com as oportunidades,
Dance com o que supostamente você chama de erros, porque errar significa que você está vivendo, você saiu da zona de conforto, você está tomando decisões, você está nutrindo a tua coragem, você está crescendo, você está expandindo a tua consciência. Cada erro é um grande mestre. Então, treine isso. Ninguém te pressione a menos que você acredite que estão te pressionando. Ah, mas eu vejo as pessoas gritando comigo, eu vejo as pessoas agitadas, me mandando mensagem, me mandando fazer aquilo, fazendo isso, aquilo. Ninguém te pressiona. As pessoas podem tentar. Se você não acatar isso, não tem quem te convence de que você está sendo pressionada. E você pode ir delimitando o seu espaço gradualmente. Vai subindo o teu muro, vai se posicionando com firmeza e gentileza. Vai comunicando, olha, aqui eu sei como agir. Obrigada. Te agradeço, eu sei que você se importa comigo, mas eu vou fazer do meu jeito. De repente, a vida tá te mostrando que você precisa compartilhar menos da sua vida pessoal. Não sei se é esse o caso, tá? Então, explore as infinitas possibilidades que já existem aí dentro de você. Posicionamento. Existem infinitas formas da gente se posicionar. Infinitas. Você merece o melhor. Você merece o melhor. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário sobre erros? Pra gente concluir essa live, você só será pressionada se você se sentir pressionada. Faz sentido isso? Se uma pessoa chega pra mim e fala, ai, Nathalie, você é uma idiota. Eu vou falar, eu? Primeiramente, por que você tá falando assim comigo? Por que você tá me destratando? Qual a sua intenção? E eu não vou acreditar. Não tem qualquer possibilidade de eu acreditar nisso. Porque eu tô confiante de quem eu sou. Eu sou uma pessoa que erra muito. Mas idiota não. Então, se alguém chega e te pressiona, você pode questionar também. Porque qual a sua intenção? Qual que é o teu objetivo? Onde você quer chegar agindo desse jeito? Olha, eu não gosto que me pressionem. Isso pra mim não vejo sentido, não me faz bem. Eu gostaria que você não fizesse mais isso. Você pode recusar isso. Você pode dizer não. Você pode delimitar o seu espaço, subir o teu muro, se posicionar e alimentar a crença de que você é livre. Como aprendiz da vida, o universo te apoia em tempo integral. A vida te apoia em tempo integral, você já tá aqui. Quando é comigo mesma, eu ajo da mesma forma. Você tá me dizendo que é você mesma que se pressiona? Se você mesma se pressiona, vou compartilhar aqui um pensamento. Eu já fui muito autocrítica. Eu já fui muito julgadora comigo mesma. De achar que, nossa, eu tinha que ter feito mais, eu tinha que ter produzido mais, eu tinha que fazer isso, aquilo. Só que um dia eu entendi que eu nunca vou explorar todo o conhecimento. Sabe como eu era antigamente? Antes de fazer os meus cursos, antes de lançar os meus cursos, eu achava que tinha que fazer mais um curso para aprender mais, tinha que fazer mais uma pós, mais uma especialização, tinha que ler mais um livro e mais isso. Aí sim, depois que eu terminasse tudo isso, aí eu estaria pronta para gravar meu curso. Até que um dia eu entendi que o conhecimento ele nunca vai deixar de se atualizar. Sempre vão ter novos livros a serem publicados nesse tema que eu ensino, como por exemplo o perdão. Sempre terão novos cursos, eu sempre vou ter que me atualizar. Sempre. Porque tudo muda o tempo todo. Inclusive na neurociência são feitas descobertas. Sabe? Na ciência, de forma geral, sempre estão trazendo novos conhecimentos.
que de certa forma a gente quer pegar, a gente quer aprender, a gente quer se atualizar, a gente quer melhorar como ser humano. De posse desse entendimento, peraí, se não existe um limite de conhecimento, eu vou fazer agora. Eu vou lançar agora o meu curso e aí eu vou me atualizando conforme eu der conta, porque o meu tempo também é limitado. O que isso tem a ver com você se pressionar? Você está se pressionando para chegar aonde? Por que razão? Porque o teu tempo, assim como o meu, como de todo mundo, é limitado. A gente a gente tem 24 horas e nessas 24 horas a gente tem que dormir, a gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar da nossa higiene pessoal, cuidar do nosso corpo, treinar e várias coisas que a gente faz durante o dia. Você está se pressionando para chegar aonde e por quê? Será que não é o momento de você olhar para você com olhos acolhedores e entender que... Como é que é aquela música? Ando devagar porque já tive pressa, alguma coisa assim. Por que eu tô me pressionando? Em que momento eu me coloquei ali a obrigação de ter mais velocidade em X comportamentos? Por quê? Quem disse que eu preciso me pressionar? Quem disse que eu preciso entregar mais? O que é esse mais? Quem disse que eu preciso aprender mais? Será que o que está acontecendo agora já não é uma oportunidade de aprendizado? Pense nisso. A gente para de se cobrar quando a gente entende que a gente só faz o que a gente consegue, com o nível de consciência que a gente tem. Mas os limites são temporários, eles estão sempre se expandindo. E isso traz muita satisfação, traz paz. Então pensa que eu não preciso me pressionar. Você tá onde você precisava estar. Na família que você veio, onde você tá é onde você precisa florescer. Não significa que você tem que criar raízes e nunca mais mudar, nunca mais sair desse lugar. Significa que não é preciso pressão. Não é preciso pressão. Você tá fazendo o que você consegue. E tem muitas coisas que nem adianta a gente colocar pressão porque não depende da gente. Tá fora do nosso controle. E esse também é um exercício imprescindível, abrir mão do controle. A vida é ato contínuo, a vida conta com você e a vida anseia pela tua confiança, não só em você, mas nela também. Pessoal, uma boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês, gratidão pela troca aqui, pelas mensagens. Fiquem com Deus e nos vemos na quinta-feira, que eu vou fazer uma live sobre posicionamento. Um grande abraço e uma excelente semana para nós, porque a gente não merece nada menos do que isso. Gratidão.